A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Honra através das primícias. Preste atenção, filho. Sempre há favor onde cresce a semente da honra. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ao falar sobre honra, uma atitude muito saudável tem brotado no nosso meio sobre honrar uns aos outros, honrar o nosso líder, mas existe muita coisa, muito mais que a palavra de Deus nos revela sobre honra. E uma dessas revelações é que devemos honrar a Deus. Todavia, a Bíblia não fala apenas de honrar a Deus, ela fala de como devemos honrar e qual a consequência dessa honra. Observe bem o que diz Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honre ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Dinheiro e Deus não se associam na cabeça de muitas pessoas. Muitos creem que Deus está à parte das suas vidas financeiras. Quando ouve pregação falando sobre dinheiro, prefere desconversar. Todavia, um dos princípios fundamentais na palavra de Deus é a vida cristã, o primeiro é de Deus. O Senhor jamais aceitará ser o segundo em sua vida. Ele não divide a sua glória com ninguém. Uma vez que só o Senhor é Deus, inclusive no que tange às nossas finanças, a definição é que o dicionário Aurélio dá acerca de primícias é primeiros frutos, primeira produção, primeiro efeito, primeiro lucro, primeiro sentimento, primeiro gozo, primeiro prelúdios. A definição bíblica não é diferente. Por trás de toda doutrina fundamentada no ensino explícito e figuras implícitas, as Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregar a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. Como adjetivo, a palavra significa o número 1 dentro de uma série no início do tempo, acima da importância, escalão fundamental e básico. Fundamental é aquilo que colocamos em primeiro, o alicerce. Ser o primeiro não significa ser uma peça isolada, mas significa aquilo que serve de base para todos os demais. Esse princípio pode ser observado na construção de um prédio. O alicerce vem primeiro de tudo, tudo depende dele. A Bíblia mostra em vários momentos que os princípios da primícia é a vontade de Deus para nós. Ele é o primeiro e deseja que lhe ofereçamos sempre as primícias. Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas que demonstramos um grande apego. Com a lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. Isso é um excelente exercício para manter o nosso coração consciente disso. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é lhe dar honra, e distingui-lo é demonstrar um lugar especial que ele ocupa na nossa vida. Deus quer ser o primeiro em nossa vida. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação dessa posição divina. E ainda hoje, ele tenta tomar o trono de Deus em nosso coração. Mas devemos manter o Senhor no seu devido lugar. Quero te falar de alguns exemplos bíblicos de como as pessoas lidaram com a questão das primícias e quais foram as consequências. O primeiro exemplo é de Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, diz assim:
Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Alguns, erroneamente, pensam que a árvore colocada por Deus no jardim do Éden era tentadora, mas isso não é verdade. Deus não tenta ninguém. Você pode ver isso em Tiago 1,13. A árvore do conhecimento não era para o homem. Deus já havia separado para si. Na verdade, todo o jardim era para o homem. Ele tinha liberdade de comer de qualquer uma daquelas árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus separou algo exclusivo para si, queria mostrar ao homem que ele é o Senhor. Deus deu ao homem o poder e a autoridade para sujeitar, mas havia algo que estava acima da sua autoridade. Eles deviam ser lembrados pela proibição de que eram comandados por Deus. Quando eles comeram do fruto, eles tomaram algo que era de Deus, e o resultado foi a morte. Ao tomar algo de Deus, exclusivamente, nos fazemos iguais a Ele, o que é pecado. Somente Deus é o primeiro, e quando tomamos o primeiro, estamos tomando o lugar de Deus. Portanto, as primícias são uma forma de, quando tomamos as primícias para nós, desonramos a Deus. Eu quero martelar esse texto na sua mente. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nunca se esqueça disso. A semente de honra desbloqueará o favor que você tem esperado. O segundo exemplo é Abel e Caim. A palavra de Deus diz que ao cabo dos dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5. Leia com atenção e preste atenção. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, enquanto Abel trouxe dos primogênitos dos animais para ofertar. Muita gente, quando se depara com esse texto, fica especulando o motivo pelo qual Deus não atentou para a oferta de Caim. Eu acredito que existem outros motivos, mas claramente Deus faz questão de deixar registrado em sua palavra que Abel trouxe as primícias. Deus somente aceita o primeiro. A oferta de Caim não procede de fé, pois ele trouxe ao Senhor algo depois de algum tempo, ou seja, depois de ajuntar alguma colheita. Mas Abel trouxe as primícias, ou seja, ele não esperou ter mais para ofertar ao Senhor. Ele deu o primeiro antes do segundo vir. Deus só é honrado se ele for colocado em primeiro lugar. Se você fizer isso, poderá contar com a sua bênção. Mas se você o desonrar, colocando seus interesses antes do interesse de Deus, você sofrerá as consequências de sua desonra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O terceiro exemplo é de Abraão e Isaque. Sucedeu que depois dessas coisas, Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um monte que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, cedo, albardoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis aqui, meu filho.
Perguntou Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs a lenha em ordem. Amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para immolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. Disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não negaste teu filho, teu único filho. Houve um momento em que Deus precisou comprovar o lugar que possuía na vida de Abraão. Ele queria provar se ocupava de fato a posição de primeiro na vida daquele homem. O Senhor disse que Isaque era o único filho de Abraão, o que significa que Ismael não foi contado. Sendo o único, ele era também o primeiro. Sabemos que todo o primeiro pertence a Deus. Deus poderia exigir o primeiro de Abraão. E quando ele resolveu dá-lo, a sua fé foi comprovada. Dar o Isaque não significa apenas dar o melhor ou o sacrifício, mas significa dar o primeiro. Porque o primeiro honra a Deus. Honra a Deus com os teus bens, com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus largares. Aleluia, Pai. Eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que eles tenham revelação que o Senhor é o primeiro da nossa vida, que nós possamos cada dia mais honrar o Senhor através das primícias, que o Senhor seja o primeiro em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, mas que mais pessoas tenham a revelação do que é honrar a Deus através das primícias. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a abençoar, para que mais pessoas vão ao encontro com Deus, mais pessoas recebam cesta básica. Nós não queremos nada, nós queremos usar a sua generosidade para abençoar a vida da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?